Professor, uma boa noite ao senhor. Olha, eu utilizei o termo tragédia justamente porque não há outra forma de se referir a esse conflito que já deixou milhares de ucranianos e também soldados russos mortos durante todo esse confronto. Na maioria das vezes, eu até achei interessante durante a entrevista que uma pessoa disse que os próprios governos, os políticos precisam resolver os problemas e não pessoas jovens com armas lutando ali para poder simplesmente fazer as vontades de poderosos. Agora, professor, o que mudou para russos e também para os ucranianos após a invasão desde fevereiro deste ano? Uma boa noite. Boa noite, Elias. O primeiro aspecto que precisa ser deixado claro é a sensação de instabilidade, de incerteza. Do lado russo, o presidente Putin constantemente chama a atenção que não pretende convocar mais soldados, fazer conscrição para a guerra, mas a população certamente está temerosa que esse conflito possa aumentar. As circunstâncias econômicas afetaram também bastante a possibilidade dos russos viajarem mundo afora, especificamente nos destinos historicamente mais almejados na Europa e nos Estados Unidos. Do lado ucraniano, o país está em frangalhos, a infraestrutura foi bastante afetada, por mais que haja ainda produção agrícola, produção mineral, áreas especificamente concentradas de produtos essenciais para o funcionamento da sociedade estão na zona de conflito, algumas delas inclusive sob ocupação russa, sem contar os milhões que saíram do país e outros tantos milhões que estão fora das suas próprias casas, com medo de a qualquer dia, no local onde eles estão, a guerra chegar ali ou até um míssil cair sobre a cabeça deles. Professor, Putin subestimou a resistência da Ucrânia ou os planos realmente estão saindo aí de acordo com o planejado por Moscou, como foi dito algumas vezes? Já não dá para dizer que esse é um caso de uma operação especial, uma pinçada, de incursão no território ucraniano. A gente está com o dobro de tempo do que, historicamente, guerras duram 6 meses, O mais comum é durar 2 e 3 meses. O que a gente tem é um rearranjo e certamente houve sim uma tentativa inicial de tentar tomar a capital, fazer bastante pressão, fazendo que o presidente ucraniano Zelensky abandonasse o cargo e com isso encerrasse a disputa, mas não é isso o que aconteceu. Então certamente houve um cálculo errado do lado russo sobre a resistência, um cálculo também muito errado sobre o apoio internacional. E o que a gente vê agora é continuamente rearranjo, não só de deslocamento de tropas, mas também de dinheiro, recursos militares com apoio internacional e também uma elevação da produção doméstica. Professor, no início, a sensação que tínhamos é de que o presidente russo queria dominar aquelas regiões de Donbás, Donetsk, onde já ultranacionalistas também já tinham um conflito direto com o governo ucraniano. De lá para cá, algumas coisas mudaram. Nós vimos também, inclusive o senhor mesmo disse para nós aqui várias vezes, sobre como foi anexada a região ali da Crimeia. Meses depois dessa guerra, já ficou claro o que o presidente russo deseja? Será que realmente apenas aquelas regiões eram do seu interesse? Pois é, o leste ucraniano, o Donbás, ele provavelmente é o interesse inegociável do lado russo, até por questão de orgulho de conseguir agregar ao território russo essa população que, por hipótese, estava sob ameaça de grupos fascistas, nazistas presentes na Ucrânia. Outra região que a Rússia não vai ceder, e se ceder vai ser uma derrota vergonhosa, é o caso da Crimeia, importantíssima base naval. Mas ficou claríssimo, quando o passar do tempo, que o interesse passou a ser debilitar a Ucrânia de qualquer viabilidade. Isso significa tomar todo o sul, todo o litoral, o que, óbvio, facilitaria a administração da Crimeia e que talvez também seja um sinal de vitória que o Putin queira mostrar. Eu não excluo a possibilidade,
com o andamento do conflito, na medida em que a Rússia consiga consolidar com o prolongamento, né, mais e mais tempo, a sua posição em Donbás e no sul, lançar um avanço sobre o resto da Ucrânia e, como um entrevistado chamou a atenção, acabar com essa divisão feita à época da União Soviética. E quais as consequências que a guerra já trouxe para o mundo e principalmente para a Europa, professor? Pois é, Elias, o mais triste de tudo é ver que os refugiados da Ucrânia estão sofrendo bastante, mas que eles pelo menos estão recebendo doações e apoio. Enquanto isso, o resto dos refugiados do mundo tiveram as doações secadas, em bastante dificuldade de atender. Eu já comentei aqui também no Diverso em Rede que o Programa das Nações Unidas de Combate à Fome está bastante prejudicado não só pela inflação, mas pela falta de fluxo, né, de saída de milho e trigo da Ucrânia. Fora isso, o que a gente tem é uma elevação do custo presente e uma ameaça de elevação futura do custo da energia, fazendo com que os europeus, cada vez mais que se aproxime do inverno, tenham que reorganizar desde a sua casa os seus hábitos diante uma inflação que pode ser gigantesca no futuro, ou mesmo a incapacidade de se aquecer diante um inverno. Se for semelhante ao que acontece agora no verão, com recordes de temperatura de calor, ou seja, for acontecer recordes de temperaturas negativas, haverá bastante dificuldades em alguns países, em especial se a Rússia fechar todo o fluxo de gás, já que as casas e as indústrias usam esse instrumento para o aquecimento. Professor, e como é que fica a Ucrânia após todo esse apoio econômico e também militar ocidental? Ela se torna agora uma referência em força, como antes não acontecia? Pois é, os números são impressionantes. Só do lado dos Estados Unidos foram anunciados 13,6 bilhões de dólares em ajuda militar, especificamente para as Forças Armadas. Eu chamo a atenção que esses números podem ser um pouco enganosos, até porque dentro desse número existem auxílios que aconteceram desde agosto de 2021 e o conflito oficial é de fevereiro, ou seja, a Rússia recebeu armamento que gastou, que perdeu durante o conflito e depois precisou ser rearmada. O último anúncio de 3 bilhões de dólares feita pelo presidente dos Estados Unidos é para entrega de armas, mas algumas delas, compradas pela indústria americana, só serão entregues efetivamente depois de 1 ano e algumas até 3 anos, ou seja, há um cenário aí de provável conflito delongado ou uma chance do conflito acabar e a Ucrânia estar em condição de resistir a um futuro ataque. Certamente eu posso dizer que com essa ajuda a Ucrânia tem um status tecnológico e militar melhor do que sem a ajuda. Mas se ele vai conseguir se posicionar como uma referência regional, vai depender do prolongamento da guerra, do território que ela vai permanecer e da dívida que ela ficou com parte desse dinheiro americano, que é por aluguel, né, leasing e não doação. Então é preciso acompanhar, claro, né, quantas armas vão sobrar e por quanto tempo o conflito ainda demora. Pois é, e essa era a pergunta que eu ia fazer agora ao senhor, professor. O senhor acredita que o conflito pode se solucionar ainda neste ano? Infelizmente, pelo discurso dos dois presidentes, não há hoje nenhum cenário de possível negociação para chegar à via diplomática o resultado final. A Ucrânia conta com o tempo para mais armas e ajudas internacionais diante as instabilidades, como a gente comentou semana passada, sobre a situação da energia nuclear, que poderia receber novas ajudas, armas, o caso da Europa também, temerária do inverno, dar mais apoio, e do outro lado a Rússia também conta com o tempo. A cada momento que as ofensivas ucranianas acontecem no sul, permite que a Rússia reforce as suas posições no leste e consolide eventual anexação futura e eventual ataque para outras regiões do país. É muito triste dizer isso, mas a perspectiva atual é que não termina esse ano. E, professor, para a gente concluir, o que é que podemos esperar aí do futuro também entre o Ocidente e o Oriente, principalmente após todo esse período conturbado?
Pois é, como um jogo de alianças, cada vez mais que há uma posição fechada do Ocidente, da OTAN, contra a existência de uma Rússia, país soberano e com controle, dentre outros, da Crimeia, aproxima a Rússia da China, que tem ali as suas rivalidades, problemas até territoriais, já que o Ocidente, ao mesmo tempo, anda acusando a China de pretensões expansionistas. Então, aumenta a chance de uma aliança militar entre eles e uma força conjunta caso o conflito aumente. Sem contar outros tantos aliados, que o Putin, também comentamos isso semana passada, nas Américas ou na África, possam agregar a esse bloco. A situação necessitará certamente de um acalmar do discurso e que os países possam expor os seus pontos de vista e mostrar um lado para o outro que o interesse não é expansionista. Se de fato for, a tendência é sim de novos conflitos aparecerem. Professor, excelente, muito obrigado pelas informações. Tenha uma boa noite.